Olá, queridos amigos da CBM, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu sou a expositora Camila e hoje nós vamos falar de um tema que você pode encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, com o nome Pagar o Mal com o Bem. Importante esse tema, hein, pessoal? E para começar a falar o nosso tema, eu quero começar falando do nosso mundo. Isso mesmo, nosso querido planeta Terra, que hoje nos abriga. Estamos então no planeta Terra, que é classificado como um mundo de provas e expiações, e na escala evolutiva ele é o segundo degrau, ou seja, significa que nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, ainda inferiores, e que teremos de enfrentar muitas aflições durante a nossa vida. E essas aflições vão gerar aí para nós algumas lições importantes para depurar o nosso coração, para nos livrar das paixões mundanas e fazer com que nós desenvolvemos aptidões como a paciência, a tolerância, o perdão, a empatia com outras pessoas, entre muitas outras aptidões que o espírito necessita para chegar à perfeição, certo? E vivendo nesse mundo, nós vamos encontrar espíritos em diversos níveis de maturidade espiritual. Ou seja, podemos encontrar espíritos que acabaram de vir dos mundos primitivos. Podemos encontrar outros que já estão aqui se desenvolvendo há um tempo, já conseguiram desenvolver algumas aptidões e estão então no meio do caminho. E espíritos que já desenvolveram muitas aptidões bacanas, já estão avançados e que em breve deixarão o nosso mundo de provas e expiações e vão adentrar aí num mundo mais avançado, que no caso o próximo seria um mundo de regeneração. E essa diferença de maturidade faz com que a gente encontre no meio do caminho pessoas com diversas condutas boas, condutas não tão boas e condutas ruins. Existem pessoas que ainda não conseguem lidar, ainda não aprenderam a lidar com certas paixões que a gente encontra, né, que a gente tem aqui na Terra. Nós carregamos então dentro do nosso coração algumas paixões e algumas pessoas simplesmente ainda não aprenderam a lidar com elas e vivem imensamente e intensamente cada uma dessas paixões e acabam por fim causando algumas perturbações para outras pessoas que já conseguiram aprender a lidar com elas. Então, todos os dias nós cruzamos com essas pessoas e costuma ser muito difícil conviver com tantas pessoas diferentes, né? Principalmente quando, além de você lidar com as questões dos outros, nós sabemos que nós temos que lidar com as nossas questões, porque nós seremos provados e nós teremos que expiar erros do nosso passado. E tudo isso vai acontecer junto, né? Ou seja, é uma carga enorme em cima da gente. E para melhorar a situação, eu posso dizer que no mundo que nós vivemos hoje, nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos demais em vários sentidos. Muitas vezes saímos para trabalhar e temos aqueles chefes carrascos. Engolimos sapos o dia inteiro. E aí saímos do trabalho, pegamos o transporte lotado ou então o trânsito exaustivo. Chegamos à nossa casa e temos de enfrentar uma segunda jornada, que é cuidar dos serviços domésticos, né, da nossa família, dos nossos filhos, né, da educação dos nossos filhos. Fora outras preocupações que a gente fica lá matutando todos os dias, que é a violência nas ruas, o aumento dos impostos, né, o aumento no valor dos alimentos no supermercado, porque tá muito caro, a saúde precária que a gente enfrenta todos os dias, entre muitas outras preocupações que assombram a vida das pessoas todos os dias. E além do mais, gente, tem mais. Nesse momento, a gente também está enfrentando a Covid-19. Então, assim, o coronavírus também tem preocupado e tem causado alguns impactos nas nossas vidas, principalmente por conta do desemprego.
E isso é muita pressão para o ser humano, né? Muita pressão para todos nós e muitas vezes nós não temos o emocional desenvolvido para isso. E as pessoas que ainda não conseguiram desenvolver esse emocional para lidar com todas essas situações ao mesmo tempo, muitas vezes acaba descontando toda essa carga em cima de outras pessoas. Ou então, para lidar melhor com essas situações que vão aparecendo na vida, elas criam jeitinhos, criam formas de lidar com isso. Aquele famoso jeitinho brasileiro, sabe? Só que muitas vezes esse jeitinho brasileiro acaba causando mais problemas, não só para aquela pessoa, como para outras pessoas que estão ao redor dela. E assim ela acaba criando um desconforto, né? E criando principalmente inimizades. E aí eu pergunto para você, o que afinal causa e alimenta tantas inimizades? A vingança, o orgulho, a inveja, a covardia são exemplos de paixões que todos nós sentimos. Todos nós vivenciamos isso porque somos imperfeitos ainda. São esses sentimentos que causam tantas inimizades entre as pessoas, tantos conflitos, e elas são frutos do nosso egoísmo enraizado. E tudo isso por conta ainda da nossa imperfeição. Da imperfeição, somos imperfeitos, somos inferiores ainda e não sabemos lidar com nossas emoções. Mas vamos pensar um pouco mais. De onde será que vem essas paixões? Será que Deus, quando nos criou, Ele criou algumas pessoas boas, algumas pessoas ruins, algumas pessoas aí no meio do caminho? Será que Deus nos criou de maneira diferente? Não, pessoal. Porque Deus, Ele não criou o mal. Deus nos criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Ele estabeleceu leis perfeitas, porque é soberanamente bom e perfeito. Está na Gênese. E se nós observássemos as leis divinas, seríamos felizes. Tendo, porém, o livre-arbítrio, nem sempre os espíritos observam essas leis, ou seja, nós somos os rebeldes, né? Somos nós que criamos esses problemas para nós, né? Então a gente já sabe que Deus nos criou completamente iguais, simples e ignorantes. E desde então, desde essa nossa criação, nós fomos evoluindo. Então nós já fomos átomos, células, amebas, plantas e inclusive animais, até que o nosso intelecto se desenvolvesse o suficiente para que nós nos tornássemos homens, o espírito pensante. E antes de nós vivermos neste mundo que nós estamos hoje, né, o planeta Terra, que é provas e expiações, a Terra foi um planeta primitivo também, ou seja, aquele mundo dos homens das cavernas, os homens que acabaram, lembra quando a gente falou de maturidade espiritual? São homens que acabaram de evoluir dos animais. E essas paixões, essas características que nós trazemos dentro de nós, elas são uma herança do nosso primitivismo. Essa herança, porém, ela está com os dias contados, porque nós, o nosso planeta Terra, está passando por uma nova transição planetária e logo, né, se transformará também em um planeta de regeneração. Isso já vem ocorrendo há algum tempo, porém eu acredito que ainda vai levar muitos anos, décadas, provavelmente séculos, até que a Terra finalmente se torne um planeta de regeneração. Mas o que são alguns anos comparado à nossa eternidade, não é verdade? Sejamos então pacientes. E no estágio anterior, né, ao nosso, que era um mundo primitivo, o mundo era muito mais agressivo. As pessoas, né, os espíritos que ali viviam eram muito mais agressivos, porque vindo do animal, o homem ainda conservava impressões muito fortes da lei de conservação, onde todos os dias ele precisava lidar, né, precisava lutar com outros animais por conta de sua sobrevivência. A força, então, ela caracterizava o grupo de vencedores, ou seja,
Os mais fracos deixavam de existir e os mais fortes ganhavam e garantiam então a sua sobrevivência. E esse é o padrão dos mundos primitivos. Só que conforme o espírito vai evoluindo, ele começa a perceber que ele não necessita mais da força física. Nós não precisamos mais brigar, ter aquela luta corporal, ser agressivo um com o outro para resolver os nossos problemas, para conquistar as nossas coisas. Então, a gente não precisa mais disso. Então, a força física, ela deve ser empregada, né, na proteção dos mais fracos e ajudando a promover assim a evolução. E para nos ajudar, né, a dar uma guinada, a evoluir esse mundo, Deus, que é soberanamente justo e bom, nos enviou o seu Filho Jesus, que é o nosso maior modelo e guia. E Jesus disse: eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que Jesus veio nos ensinar a colocar as leis de Deus em prática. Essas leis que estão gravadas dentro de nós, na nossa consciência. Ele veio então nos ensinar a colocar todas as leis de Deus em prática. E aí eu pergunto para vocês, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito, e amareis vosso próximo como a vós mesmos. E nós, quando falamos em amar o próximo, nós não estamos falando somente de amar os nossos amigos, os nossos familiares que estão ali convivendo com a gente todos os dias, né? Que parece que nós somos biologicamente feitos para amá-los, né? Nós não estamos falando dessas pessoas, nós estamos falando de todas as pessoas, de qualquer outra pessoa. E aí Jesus também nos disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Esse é o maior ensinamento que Jesus poderia nos deixar. Jesus, quando passou pela terra, ele veio nos ensinar o amor em ação, que é a caridade. E fora da caridade, gente, não há salvação. E se amar o próximo é o princípio da caridade, amar os nossos inimigos, então, é a sua aplicação mais sublime. E aí eu pergunto para vocês, é fácil amar os nossos inimigos? É fácil amar as pessoas que trazem pra gente tantas perturbações? É claro que não. E é por isso mesmo que isso é uma virtude. É uma vitória que nós alcançamos em cima do egoísmo e do orgulho que vive nos nossos corações. Apesar de ser lindo, amar os nossos inimigos, né, aquelas pessoas que ainda nos trazem problemas, é uma ação ainda muito difícil para nós. Principalmente porque muitas pessoas que causam para nós esses problemas, elas não parecem querer melhorar, não fazem questão nenhuma muitas vezes, e isso nos causa uma dor muito grande, um desconforto muito grande. Mas nós não podemos desistir, de jeito nenhum. Porque um dia essas pessoas também vão acordar, vão despertar, vão entender o que está acontecendo, qual é o seu erro, e vão aí então evoluir também. Opa! Então Jesus, quando nos orientou a amar os nossos inimigos, ele não nos pediu para sentir ternura por eles, e sim para enxergá-los como os nossos irmãos, ter indulgência para entender que eles erram, assim como nós também erramos, e nós erramos pra caramba. Quem é que está livre do erro? E ter caridade, a caridade para ajudá-los em um momento de necessidade e de forma alguma desejar o mal para eles. Então aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês verem o que significa amar os nossos inimigos. Porque amar os nossos inimigos não é depositar confiança neles, né? Porque seria até burrice da nossa parte. Como confiar em alguém que só nos causa mal?
Nós precisamos estar espertos para a conduta dessas pessoas. Nós não é sentir ternura, nem ter amizade, sentir simpatia ou afeição, e nem muitas vezes conviver e principalmente esquecer o mal que aquela pessoa nos fez, mas aprender com tudo isso. Amar os inimigos é não guardar ódio, perdoar os erros cometidos contra nós, né? Não se opor à reconciliação caso esse espírito que nos causou algum mal venha nos pedir perdão. Desejar-lhes o bem, olha que importante, não prejudicá-los, né? Ou seja, fazer com eles a mesma coisa, socorrê-los nas horas de necessidade, alegrar-se pelo seu bem. Pois é, gente, nós devemos nos sentir bem, né? Ficar felizes pelo bem alheio. Então não é ter o mesmo prazer que se encontra com um amigo, com uma pessoa que você tem uma afeição. É, na verdade, retribuir-lhes o mal com o bem, apesar dessas pessoas ainda nos desejarem mal ou ter uma conduta errônea para conosco. E aí eu pergunto para vocês, uma pessoa má será assim para sempre? O que vocês acham? Não. A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela representa uma imperfeição momentânea e que, assim como uma criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau também reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. E isso é para todos. Se hoje nós já compreendemos certas condutas, já sabemos agir de maneira mais assertiva, é porque um dia lá atrás nós já cometemos esses erros e já causamos problemas também. Então, assim como nós já passamos por isso, outras pessoas que hoje se encontram nesse momento, lembra quando a gente falou da maturidade espiritual, que ainda não tem essa maturidade, um dia essas pessoas vão despertar, vão entender e vão evoluir também. E amar os nossos inimigos, pagar o mal com o bem, é oferecer a outra face. Quando nós falamos da outra face, nós não estamos dizendo, alguém me bateu na direita, eu vou oferecer à esquerda. Quando nós falamos em oferecer a outra face, nós estamos falando de oferecer o contrário daquele mal que a pessoa está cometendo conosco, né? Então, oferecer a outra face é não resistir ao mal. Significa não investir contra ele, no esforço de combatê-lo com a mesma vibração, revidando da mesma maneira ou com mais violência. Ou seja, pagar a violência com violência não vai trazer benefícios para nós, muito pelo contrário. Violência só gera mais violência, gera mais pessoas machucadas, gera mais problemas. Então, oferecer a outra face é vencer o mal de forma pacífica, não acolhendo o mal, certo? Apresentar a outra face, então, não é deixar livre o campo aos maus, nem estender o nosso pescoço ao assassino, e muito menos interdição de toda a nossa defesa. Não é não vou me defender. Claro que não, a gente precisa se defender das pessoas. Próprio instinto de conservação obsta que alguém estenda o pescoço ao assassino, ou seja, nós temos uma das leis de Deus, que é a lei de conservação, faz com que nós conserve a nossa vida, o nosso corpo, que a gente brigue por nós. Então, assim, nós vamos e devemos defender a nossa vida. Apresentar a outra face é condenação de toda vingança, ou seja, agir de maneira vingativa contra as pessoas que nos trouxeram problemas, é não pagar o mal com mal, ou seja, gerar violência de violência, aceitar com humildade o que abater o orgulho, ou seja, se tornar humilde perante o erro dos outros, indulgente, entender
e não tratá-los com orgulho. Há mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. Olha só então como é importante a gente não pagar o mal com o mal, não, sabe, lembra daquele ditado, olho por olho, dente por dente? Nada disso, gente. Nós já somos espíritos pensantes, que raciocinam, que conseguem encontrar respostas e resultados mais assertivos, pensando em alternativas que não precisem mais do mal, da violência. Ou seja, toda vez que você encontrar alguém que te traga uma perturbação pelo caminho, não alimente esta vibração ruim. Mostre-lhe então a outra face, que é a face do bem. Não se esqueça, é a face do bem, do amor, da caridade. Quando alguém lhe tratar de uma maneira grosseira, trate-o com simpatia. Muitas vezes, quando alguém tá lá bravo, você fala um bom dia, você já quebra a pessoa, sabe? Já transforma aquela vibração. Porque muitas vezes aquela pessoa tá passando por uma situação difícil, complicada, e que aquela situação tá deixando ele muito amargurado. E um ato de amor, muitas vezes, pode ser o suficiente para mudar a vibração daquela pessoa e fazer com que ela enxergue que ela pode ser diferente, que ela pode tratar as pessoas com simpatia e assim, então, melhorar o dia dela, melhorar a situação dela e aos poucos ir enfrentando as vicissitudes que vão aparecendo no caminho. E todos nós queremos ver a mudança no mundo. Mas o mundo precisa de bons exemplos, assim como Jesus foi. Então, seja como Jesus, seja um bom exemplo de amor e caridade e contagie as outras pessoas ao seu redor. E para finalizar aqui a nossa palestra, eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Então, pessoal, alguma vez na vida vocês já encontraram alguém que fez algo bom para vocês e gerou aquele sentimento gostoso do bem e fez com que vocês sentissem vontade de fazer o bem para outras pessoas também? Então, assim como o riso, o bem ele também é contagiante. E se cada pessoa agisse dessa boa forma, dessa boa maneira para com outra pessoa, logo o mundo todo estaria vibrando boas energias. E assim juntos nós subiríamos mais um degrau na nossa escada da evolução. Não é verdade? Então, pessoal, eu vou encerrando aqui a nossa palestra de hoje, né? Eu desejo aí para vocês um excelente final de semana, uma semana de muito trabalho, uma semana correndo atrás das coisas. E vocês já sabem, né? Se alguma dessas pessoas pisarem no seu calo durante a semana, se alguém cometer alguma atrocidade, tirarem vocês do sério, pensem, parem, reflitam e paguem o mal com o bem, com esse bem gostoso que nós sabemos fazer e que Jesus nos ensinou.
Então, eu espero que essa palestra tenha ensinado alguma coisa gostosa aí para vocês e que vocês saiam daqui contagiando outras pessoas com esse amor. Obrigada a todos e nós nos vemos na próxima palestra. Um beijo!